Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Depois do terremoto e do tsunami, a mídia está conseguindo dar a devida dimensão ao vazamento radioativo? Para responder a esta pergunta, estão conosco a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o cientista social, Renato Lessa. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador, através do Twitter e de nosso chat no site da TV Brasil. Mas vamos ver antes o que foi notícia na mídia desta semana. No Rio de Janeiro, o blogueiro Ricardo Gama, editor de um site que faz constantes críticas ao governo estadual e à prefeitura da capital, foi alvo de um atentado. A imprensa local destacou, mas a nacional nem se tocou. Se o atentado fosse contra um repórter da grande mídia, seguramente haveria mais destaque. Violeta, ametista ou azul? Qual era exatamente a cor dos olhos de Liz Taylor? Para cada um dos seus fãs, a grande estrela de Hollywood oferecia um olhar, uma imagem, uma mensagem. Despertou paixões em todas as gerações desde os anos 50, mas não era uma sex symbol como Marilyn Monroe. Liz era o símbolo de Hollywood, da usina dos sonhos. Mais do que uma excelente atriz, foi uma fascinante personagem capaz de encarnar todos os ingredientes da vida, da futilidade ao idealismo. A morte desta mulher deslumbrante, ao contrário do que aconteceu com outras celebridades, trouxe um toque de nostalgia ao noticiário. Mais uma de suas façanhas. A decisão do Supremo de fazer com que a lei da ficha limpa só passe a valer a partir das eleições do ano que vem foi um prato cheio para os chargistas de todo o país. Em todas elas, a imagem da justiça fica tão suja quanto a ficha de alguns candidatos eleitos. A mídia no passado. Hoje você vai reencontrar o nosso primeiro jornalista, Hipólito da Costa, recentemente agraciado com o título de Herói Nacional. Quem conta é a historiadora Isabel Lustosa. Um dos aspectos que surpreende na biografia de Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, é o contraste entre o tanto que ele escreveu sobre o Brasil e o pouco que ele viveu no Brasil. Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça nasceu em 25 de março de 1774 na colônia de Sacramento, na Cisplatina, território que então pertencia ao Brasil. Pouco tempo depois, a família mudou-se para o Rio Grande do Sul e o menino foi criado em Pelotas, onde foi educado por um tio padre até seguir para Coimbra aos 17 anos. Portanto, do Brasil, Hipólito da Costa conheceu apenas o Rio Grande do Sul. Verdadeira viagem de formação, os 2 anos que Hipólito da Costa passou nos Estados Unidos serviram também para filiá-lo à maçonaria. Essa grande força que dominava o mundo naquele momento e que era totalmente proibida em Portugal. Quando retorna a Portugal em 1800, Hipólito vai trabalhar na tipografia do Arco do Cego, um grande centro que reunia ali muitos brasileiros como ele que tinham estudado em Coimbra. Mas, ao lado da sua atividade profissional, ele se dedica intensamente a tentar tornar legal a maçonaria em Portugal. Uma viagem a Londres que ele faz em 1802 é reprimida em sua volta com a prisão de Hipólito e seu encarceramento pelo Santo Ofício. Em 1805, depois de uma fuga com lances de suspense e aventura dos cárceres da Inquisição portuguesa, Hipólito da Costa estabeleceu-se em Londres, na Inglaterra, junto a uma grande comunidade de portugueses que já viviam naquela cidade. Ali ele dedicou-se a trabalhos de tradução, de aulas de português e da produção de alguns textos sobre Portugal e sobre o Brasil. Mas a principal atividade era a atividade maçônica, pois ele também tornou-se secretário do Duque de Sussex. O filho do rei Jorge III da Inglaterra era o grande líder da maçonaria inglesa. Em 1808, quando a corte portuguesa transferiu-se para o Brasil, Hipólito da Costa começou a publicar o Correio Brasiliense. Daquele ano, da chegada da corte ao Brasil até 1822, ano da independência, um brasileiro que nasceu no Uruguai,
Criou-se em Portugal, viveu 2 anos nos Estados Unidos e o resto da sua vida na Inglaterra dedicou-se a publicar um jornal para o Brasil. Essa era a principal atividade de Hipólito da Costa até o final da sua vida, em 1823. Hipólito foi sepultado na Inglaterra e em 2001 seus restos mortais foram trazidos para cá, para o Museu da Imprensa em Brasília, onde repousam. Já o jornalista Maurício Menezes lembra de uma história envolvendo o todo-poderoso dono da Rede Globo e um colega da redação. Eu era repórter da sucursal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e a Prefeitura do Rio interditou a obra do Projac. Aí eu liguei para o Dr. Roberto Marinho, consegui falar com ele, fiz por telefone, uma bela entrevista com ele, ele desabafou comigo, explicou por que era perseguição, aquele negócio de interdição do Projac e tal. Mas faltou um dado, qual era o tamanho do Projac? Aí o Dr. Roberto, muito educado, falou, olha meu filho, eu vou procurar saber o tamanho e te ligo. Eu falei, não, Dr. Roberto, não se preocupa não, o material que eu tenho aqui já dá para escrever minha reportagem. Mas ele insistiu, não, eu vou ligar para você, eu vou te passar e tal. Aí eu comecei a escrever minha matéria, tinha um telefonema para mim, eu fiquei atendendo, escrevendo, aquele negócio de sucursal na hora de fechar o jornal. Você sabe muito bem como é que é isso, né, Diniz? Aí o que acontece? Do meu lado sentado o Chico Otávio, o repórter que hoje trabalha no Jornal Globo. Pô, muito bem. Aí o telefone toca na mesa do Chico Otávio aqui, aí o Chico Otávio atende. Quem é que quer falar com o Maurício? Quem? Seu Maurício, tem um babaca aqui dizendo que é o Roberto Marinho querendo falar com você. Eu pulei na mesa lá, peguei o telefone do Dr. Roberto e falei, olha, fala com o seu colega aí que eu não sou babaca, não. Depois do terremoto e do tsunami, a mídia está conseguindo dar a devida dimensão ao vazamento radioativo? As consequências do que está acontecendo no complexo nuclear de Fukushima podem espalhar-se pelo mundo afora, mas a cobertura internacional está sendo feita dentro dos mesmos paradigmas e do mesmo diapasão adotado pela mídia japonesa, preocupada principalmente em evitar o pânico. No Japão, é natural que as autoridades e os jornalistas recusem qualquer entonação alarmista. O povo é suficientemente sofrido e experiente para avaliar o que está acontecendo. Não precisa ser sacudido artificialmente. Mas no resto do mundo dá-se justamente o inverso. A sociedade ocidental tende ao conforto e ao bem-estar e a mídia funciona como uma sirene. Quanto mais é acionada, mais alto precisa soar. O pesadelo nuclear japonês tornou-se um pesadelo nuclear global. A prova vem da Alemanha, onde no sábado, gigantescas manifestações dos ambientalistas contra o uso da energia nuclear levaram à derrota da chanceler Angela Merkel nas eleições do dia seguinte, justamente para o Partido Verde. O Oriente é mais resignado, fatalista. A cultura ocidental, sobretudo a cultura contemporânea, tende sempre ao happy end, o final feliz. Entre nós, as catástrofes têm prazo de validade porque a sociedade do espetáculo não está acostumada a sofrer. Acontece que a catástrofe japonesa vai levar muito tempo para ser devidamente reparada. É isto que ainda não foi assimilada aqui nos Antípodas. O modelo de produção industrial adotado hoje em todo o mundo baseia-se na interdependência. É um sistema engenhoso, eficiente, porque ultrapassa as fronteiras, oceanos e continentes. Mas, em compensação, dissemina a vulnerabilidade e nos condena à solidariedade. Uma tragédia registrada como nenhuma outra. No país que tem a tecnologia como um dos seus maiores símbolos, centenas de câmeras registraram o terremoto e o subsequente tsunami que atingiram o Japão no início deste mês. Imagens nunca vistas da força do mar, em um avanço devastador sobre diversas cidades do país. Imagens que se espalharam com rapidez pela mídia do mundo inteiro. E, como se não bastasse tanta destruição, um componente assustador tornou ainda mais grave a situação.
O acidente da usina de Fukushima acendeu o sinal de alerta em todo o planeta. O fantasma de uma catástrofe nuclear bastou para que o uso da energia atômica, que há décadas vinha perdendo o rótulo de vilã, voltasse a ser questionada por diversos setores. Críticas que ganharam amplo espaço na imprensa mundial e geraram manchetes alarmantes. Ou seriam alarmistas? Nosso programa traz, no entanto, um outro questionamento. Será que a mídia, de forma geral, está conseguindo traduzir a comoção que vive o Japão em sua real dimensão? Não há dúvidas de que o espaço concedido para a catástrofe japonesa nos mais diversos meios de comunicação foi extraordinário, mas apenas uma pequena parte desse espaço foi dedicado à análise do que está acontecendo e das consequências a curto, médio e longo prazo. É como se o turbilhão do factual anestesiasse público e jornalistas, cada vez mais habituados com esse tipo de imagem. Há perguntas a responder. O efeito dominó na economia mundial com a paralisação do setor industrial japonês está sendo avaliado? A ameaça da fome sobre a terceira maior economia do planeta ganha a dimensão adequada? E a questão da ameaça nuclear e de uma possível mudança no panorama energético mundial? O espetáculo da força da natureza gerou imagens impressionantes e não havia realmente como ignorá-las nos noticiários e nos periódicos. Mas a pergunta que fica é: e agora? Passado o primeiro impacto, haverá uma cobertura mais aprofundada? Ou com o correr do tempo, o drama do povo nipônico será esquecido, suplantado por algum tema mais palpitante? Já está em nosso estúdio de Brasília a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e aqui do meu lado, no Rio de Janeiro, o professor titular de Teoria Política da UFRJ, Renato Lessa. Senadora, essa tragédia, além de ser a mais visualizada, não é? É um fenômeno natural que teve o maior registro, graças à tecnologia, e isso tende a se multiplicar daqui para frente. Por outro lado, criou, além das imagens, criou um sentimento de pertencimento. Quer dizer, o mundo sentiu que tinha a ver alguma coisa com essa tragédia. Não era apenas uma catástrofe lá, nos antípodas, no caso brasileiro, mas tinha a ver com o mundo, não é? Isso lembra um axioma da teoria do caos, que uma borboleta bate as asas no Japão e provoca um terremoto em outras partes. Como é que a senhora vê esse fenômeno que já não é mais uma catástrofe natural localizada? Quer dizer, o mundo todo compartilha de tudo que acontece nele. Na verdade, esse sentimento de integração, esse sentido, né, que foi sendo criado nas pessoas e na comunidade planetária, de que pertencemos a uma mesma casa e de que tudo o que acontece no planeta Terra nos afeta e de que o que acontece com parte da humanidade afeta toda a humanidade, é algo que é muito educativo e que gera novos significados para cada um de nós. Com certeza o que aconteceu no Japão não é uma tragédia do povo japonês, pura e simplesmente. É uma tragédia da raça humana, porque quando nós conseguimos essa junção de fenômenos avassaladores da natureza com modos inadequados de viver, aí nós temos uma potencialização em termos dos prejuízos econômicos, sociais, culturais e eu diria mesmo emocional e psíquico, o sentimento de insegurança. Agora, acho que isso que aconteceu no Japão, o que nos faz pensar e o que me faz pensar é uma espécie de reconexão do homem com a sua fragilidade, com o seu sentimento de impotência e nos levando a uma coisa que o Freud falava, né, que é o princípio da realidade. De repente você pensa que pela tecnologia, pelo conhecimento, você se torna um ser onipotente. E aí acontece uma coisa dessa e nos reconecta, né, com a nossa impotência, com a nossa fragilidade, nos dando esse princípio da realidade.
Professor Renato Lessa, a ministra senadora Marina Silva levanta essa noção de prepotência do homem contemporâneo graças à tecnologia, não é? Nesse caso, a tecnologia serviu para registrar magnificamente essa catástrofe, né? Trazê-la para dentro da casa de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, mostra que o homem é vulnerabilíssimo, né? Quer dizer, não adianta ter o controle tecnológico, porque a natureza sempre será mais forte. Exatamente. Eu acho que a senadora tocou num ponto que eu acho essencial e me faz pensar o seguinte: a nossa experiência enquanto civilização moderna, que começa por volta do século XVI, XVII, ela progressivamente se assentou em duas crenças muito fortes, que nós recusamos abrir mão dessas crenças. A primeira delas é que, com o progresso do conhecimento, do progresso científico, digamos assim, nós adquirimos um controle crescente a respeito da natureza. Não digo um controle sobre os processos naturais, porque a natureza tem lá os seus mistérios e nós não conseguimos alterar o modo pelo qual ela opera. Mas o que apareceu foi uma crença de que nós temos mecanismos de interpretação e de pesquisa que nos explicam como é que a natureza se comporta, né? Dando aos seres humanos uma certa ilusão de que a natureza pode ser, em alguma medida, previsível e talvez controlável, né? Essa crença tem sido abalada frequentemente nos últimos tempos pela emergência de fenômenos cada vez maiores, cada vez mais agressivos. Quer dizer, a escala do terremoto japonês foi uma escala, quer dizer, absolutamente inédita, né, nos históricos dos abalos sismográficos naquele país. A própria usina havia sido projetada para abalos sísmicos até a escala 7 alguma coisa, que já é de uma magnitude assustadora, e não resistiu, né, quer dizer, foi afetada, enfim, pelos efeitos de um processo ainda mais agressivo. Mas a outra crença, Dini, diz respeito à nossa confiança na tecnologia, né, de que os nossos problemas serão sempre resolvidos de alguma maneira pela aceleração tecnológica. Essas duas crenças, eu acho que estão desafiadas por essa conjunção entre catástrofe natural, provocada pelo tsunami, e a catástrofe produzida por uma tecnologia de ponta também, quer dizer, tá certo? Quer dizer, aquela usina moderníssima, quer dizer, resultado de um processo de acumulação tecnológica, de aceleração tecnológica, né, convergindo com a catástrofe natural, produz um arranjo, quer dizer, que afeta a própria estrutura da sociedade japonesa, né? E pelo outro aspecto da tecnologia, quer dizer, a possibilidade da divulgação online, imediata daquilo tudo, envolve todo mundo. Então a tecnologia comparece de duas maneiras, divulgando a catástrofe e coparticipando também, numa certa medida, da sua produção. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco.